E aí, pessoal, terça-feira, se bem que para mim todo dia parece igual, ainda mais agora que eu estou de férias, mas deu vontade de prosseguir um pouco a playlist sobre uniformidades, tá? Por mais que a gente esteja prestes a entrar num ponto bastante delicado e cansativo, isso deve ser feito em algum momento, senão nunca será feito, não é? Pois bem, a gente tinha no último vídeo nosso dessa playlist, a gente começou a ver a questão do completamento de espaços uniformes e vimos que a ideia geral do Bourbaki, que é quem a gente vai seguir, vai ser considerar os filtros de Cauchy minimais na família dos filtros de Cauchy minimais com respeito à inclusão. E que esses filtros minimais eles vão ser os pontos do nosso novo espaço, por assim dizer. A gente só viu isso por alto, tá? Tá, isso é em completa analogia com o que se faz de completamento de espaço métrico, por exemplo, onde os pontos do espaço métrico vão ser sequências de Cauchy, tá? Mas aqui a gente não quer fazer um completamento métrico, a gente quer fazer um completamento uniforme, então a gente usa os filtros de Cauchy. E essa escolha dos filtros de Cauchy minimais é para que a gente não tenha que fazer um quociente depois para garantir Hausdorff quando o espaço uniforme base for Hausdorff. E a gente pega esses caras porque isso é um jeito secreto de fazer um quociente que já sai a coisa Hausdorff, independente do espaço uniforme original, ser Hausdorff ou não. Perde-se um pouco de, talvez, sei lá, simetria com isso, mas, enfim. Ah, mas eu estava mostrando o PDF, né? Aí a gente provou esse negócio aqui, e aí faltou eu mencionar algumas coisas que eu vou fazer agora. Tudo bem? Eu tenho que parar de perguntar tudo bem para vocês, por vários motivos. Mas enfim, vamos dar prosseguimento ao que foi feito. Então, dado, dado um espaço uniforme XU, então dado um espaço uniforme XU, então U é a uniformidade sobre o conjunto X, que se torna um espaço uniforme, ah, fazemos isso aqui, ó. A gente vai chamar de X chapéu a coleção de todos os filtros que pertencem à família dos filtros próprios de X, tais que F é filtro de Cauchy minimal. Então, o que a gente vai fazer é munir esse X chapéu de uma uniformidade U chapéu, que a gente vai definir daqui a pouco. Esse chapéu tá feio, pronto. Tal que algumas coisas acontecem. Essas coisas são: esse negócio aqui vai ser um espaço uniforme completo. Não só isso, ele vai ser de Hausdorff quando a gente olhar a topologia induzida pelo, como chama? A topologia induzida pela uniformidade U chapéu. E não só isso, a gente vai ter um mapa do X para o X chapéu que vai pegar um pontinho X e vai levar nisso aqui. Então a gente vai começar a parte de trabalho, digamos assim. Aqui eu estou só dando um roteiro, né?
A gente vai ter que mostrar que o filtro de vizinhanças é um filtro de Cauchy minimal. Vai ser a primeira coisa que a gente vai fazer de verdade, tá? E essa correspondência aqui, quando a gente olhar a uniformidade U no X e a uniformidade U chapéu no X chapéu, isso aqui é uniformemente contínuo. E, finalmente, tem a propriedade universal que eu enunciei no último vídeo, mas eu não vou reenunciar agora porque a gente não vai provar isso nesse vídeo, então não há porquê, não há razão para relembrá-los de o que diz essa propriedade universal agora. Mas se você quiser ver, é só ir no vídeo anterior que lá está descrito. Tudo bem? Então tem a propriedade universal. Qual é, a gente vai ver depois. Então, é um roteiro bastante claro do que deve ser feito, embora não seja possivelmente tão claro como vai ser feito, né? Tem vários passinhos para fazer isso. E, bom, eu acredito que a primeira coisa, antes mesmo da gente verificar que, da gente desenhar, digamos assim, quem vai ser a uniformidade e o chapéu, convém a gente já se convencer de que essa correspondência aqui, ela está bem definida e é uma função, pelo menos. O que meio que já vai sugerir que a coisa meio que está indo por um bom caminho, tá? Quando a gente faz o completamento de espaço métrico, a gente pega um pontinho do espaço métrico e manda na sequência constante daquele ponto. Isso aqui, em certo sentido, é a mesma coisa. A gente está pegando o x e mandando no filtro de vizinhanças do próprio x. Então, é interessante que esse cara seja um, um filtro de Cauchy minimal. Isso é uma graça, é um bom fenômeno. Tá? Então vamos lá. Bom, apesar da ênfase que eu dei para esse resultado, ele não é difícil de fazer. Tá? Ele é bem simples, porque assim, NX é filtro convergente. Primeiro, né? Filtro convergente de X. Logo é de Cauchy. Então, que ele é filtro de Cauchy é tranquilo. Agora, por isso, a gente tinha visto no último vídeo, se você tem um filtro de Cauchy, existe, necessariamente tem que existir um filtro de Cauchy minimal dentro dele. Existe um C filtro de Cauchy minimal tal que esse C está contido no NX, certo? Porque a gente tinha provado que todo filtro de Cauchy admitia um menor filtro de Cauchy dentro dele. E esse menor filtro de Cauchy vai ser um filtro de Cauchy minimal dentre todos os outros. Bom, mas isso aqui diz pra gente o seguinte, né? Como esse, como essa inclusão aqui está acontecendo e o próprio NX ele é de Cauchy, não, pera. Eu estava falando abobrinha. Vejam, o C é um filtro de Cauchy minimal, mas em particular ele é um filtro de Cauchy. Então, como C é de Cauchy,
É aquela história de que se você tem um filtro que contém um filtro de Cauchy, então ele inverte as relações de inclusão dos limites. Então isso aqui diz pra gente que o limite do nx está contido no limite do C. Tá, em particular, como o x pertence ao conjunto dos pontos para os quais o filtro de vizinhança de x converge, a gente conclui que o filtro C também tem que convergir para x, mas isso significa que o filtro nx está contido no C. Então a gente tem o C contido em nx e o nx contido no C, portanto eles são iguais e, portanto, o filtro de vizinhanças nx é um filtro de Cauchy minimal. Só isso. Tá? Bom, então, que isso aqui é pelo menos uma função bem definida, tá valendo. Porque para cada x você associa o filtro de vizinhanças dele, e esse filtro de vizinhanças é alguém que mora no x-chapéu. Isso já é bastante razoável. Agora o que a gente vai fazer é atacar esse rapaz aqui. A gente vai ver quem é essa uniformidade U chapéu a partir de agora. Bom, então a gente começa fixando uma base B, esse B cursivo, tá? Para a uniformidade U. Lembra que a gente está começando, o que a gente tem na mão, a princípio, é um espaço uniforme X, tem uma uniformidade U. Então a gente pode pegar essa uniformidade U e cozinhar a partir dela, isso é um exercício, toda uniformidade tem uma base composta por entourages simétricas. Então, lembra que entourage simétrica, isso aqui significa você dizer que se U é a entourage, então U menos 1, a relação inversa dela, é igual à própria U, tá? Quando XY pertence a U, se somente CY, X também pertence a U, tá? Bem coisa de relação binária mesmo. Daí, o que a gente faz? Fixou essa base B de entourages simétricas para U. Para cada um desses Bs, a gente vai cozinhar uma entourage que mora uma entourage do X-chapéu. Então ela vai ter que ser um conjunto de pares ordenados, onde cada coordenada desse par é um filtro de Cauchy minimal, é alguém que mora aqui. E aí a gente faz como? A gente chama fixado um B aqui, isso aqui era para ser um B, não um beta. Opa, ficou amarelo. Aqui, ó. Então, fixado um Bzinho, uma entourage simétrica da sua base, você vai chamar de B chapéu o conjunto dos pares de filtros de Cauchy minimais, tá? Então esse cara é um filtro de Cauchy minimal, esse cara também é um filtro de Cauchy minimal, então você vai pegar pares de filtros que satisfazem essa condição aqui. Existe alguém que está em ambos os filtros, então existe alguém na interseção dos filtros. Então, lembra que um filtro é uma família de subconjuntos, então existe um subconjunto que pertence a ambos, tal que esse subconjunto que você pegou, ele é B para esse B pequeno. Tá? Então, em certo sentido, o que a gente está falando é que existe um momento a partir do qual no filtro todos os caras que você pegar, então essa partir do momento você pegou gente que está dentro desse A, então opa, quaisquer dois caras que você pegar em subconjuntos desse A, eles vão estar a uma distância menor do que B. Se você for pensar em fazer a analogia de que as entourages, em certo sentido, elas capturam uma noção mais abstrata de distância. Tá? Então, isso aqui
vai ser é um subconjunto do X chapéu cartesiano X chapéu. E a afirmação, então, é que quando você olha todos os B chapéus, conforme você faz o B percorrer a base da uniformidade U, você vai ter uma família B fresco chapéu. E a afirmação é que essa família B fresco chapéu, ela é base para uma uniformidade em X chapéu, tá? Eu vou dar a ideia da prova, que são vários passos. Nenhum passo é muito complicado, mas são muitos passos. E aí isso enche o saco. Mas só uma observação antes. Se você não quer que o resultado final dessa construção seja uma uniformidade Hausdorff, se você não quer escapar de quociente, o que você faz? Aqui no X chapéu, em vez do conjunto dos filtros de Cauchy minimais, você considera só o conjunto dos filtros de Cauchy, sem essa condição de minimalidade. Tenho quase certeza, é que eu não vou abrir o PDF agora para olhar, mas tenho quase certeza que essa aqui é a definição das entourages básicas da mesma forma nessa outra versão, tá? Só não vai ter a garantia de que é house. O fato dos filtros serem de Cauchy minimais vai ser muito importante para a gente provar que é house daqui a pouco. Mas ah, se você tira a condição de que os filtros de Cauchy são minimais, você pode fazer a mesma coisa aqui. Você vai ter um espaço uniforme, você vai ter que esse negócio aqui, cadê? Você vai ter que esse negócio aqui vai ser uniformemente contínuo e mais, você vai ter que injetor, umas coisas assim. Mas você não vai ter a garantia de que é Hausdorff, tá? Enfim, você decide. Eu gosto de Hausdorff. Para espaços uniformes eu acho razoável você ter Hausdorff. Mas vamos lá. Por que essa desgraça aqui ela é uh, uma uniform... é base para uma uniformidade, né? Vamos lá. Então, a primeira condição é que esse negócio aqui tem que ser base de um filtro, né? Esse B chapéu tem que ser base de um filtro. Ou, em outras palavras, tem que ser um pré-filtro. Lembrando que ser pré-filtro é aquela condição de que dados que você vai querer mostrar é que se você tem um B chapéu e um B' chapéu, ambos pertencentes a esse B chapéu, então existe um B duas linhas chapéu que está no B chapéu, tal que esse B duas linhas chapéu está contido no é não vazio e está contido na interseção dos dois anteriores. Bom, esse B e esse B' pertencem ao pré-filtro, pertencem ao B, que é base para uniformidade U, que em particular é um pré-filtro aqui. Então vai ter um B duas linhas sem chapéu, que está contido na interseção do B e do B' sem chapéu cada um deles. E isso você usa para garantir essa parte aqui. Só fazendo as continhas, não é difícil, tá? Não tem nenhum pulo do gato muito asqueroso. Agora, o próximo passo, em certo sentido, meio que ele ajuda a demonstrar esse aqui também, porque aqui a gente teria que garantir que, que esse cara é não vazio, em particular. Mas isso vai sair por conta disso aqui, ó, desse segundo item, que é a diagonal do X chapéu, né, que a gente precisa que as entourages elas sejam reflexivas. Então, a diagonal do X chapéu está contida em qualquer B chapéu, para qualquer B chapéu que você pega nesse B fresco chapéu aqui, tá? E isso aqui, pois, vai seguir também disso, né? Porque esse cara está contido em B para todo B que pertence a esse negócio. Opa, aqui sem o chapéu. Tá? Aliás, não, tá? Já que eu falei abobrinha, deixa eu fazer isso. Não é por isso, não. É mais fácil, na verdade. Se você pega um F
que pertence ao X chapéu, ele é um filtro de Cauchy em particular. Então, para esse B que a gente fixou aqui, existe um A que pertence ao filtro, tal que o A, cartesiano A, está contido no B. Mas veja que o A pertence a F, o A pertence a F interseção F. Então, isso aqui mostra para a gente que o par FF está automaticamente no B chapéu. Tá? É por isso. E como esse par FF é um elemento canônico da diagonal do X chapéu, então a gente tem a inclusão. Bom, o próximo passo, deixa eu esconder a layer 2, pronto. O Chernel tem layers. O próximo passo é mostrar o seguinte. Deixa eu pausar. Isso aqui. A gente quer mostrar que dada uma entourage do B fresco chapéu, então existe uma outra entourage também do B fresco chapéu, tá? Quando você faz você faz essa aqui composta com ela, então ela está contida nessa aqui. Tá? E isso vai valer porque sem os chapéus, agora eu não sei, dane-se. Quando você faz sem esses acentozinhos aqui, no nível da entourage U para base B, você consegue, dado um B, você tem um B' que faz isso. E é só você trabalhar um pouco as definições que você consegue concluir isso. Tá? Aliás, isso aqui é mais, uma base para uniformidade em X composta por entourages simétricas, que é o que a gente vai ver agora. Composta por entourages simétricas. Tá bom? Isso aqui é porque por construção, aliás isso aqui, ó, B chapéu é igual a B chapéu menos 1, vou colocar entre parênteses aqui, para todo B chapéu que pertence ao B fresco chapéu, porque a relação de interseção é simétrica, né? Então, se você tem um A que faz na interseção que faz isso, você troca a interseção, você muda a ordem e vai continuar valendo. Então, você vai ter a garantia de que o GF também está lá dentro. Tá? Então, elas seriam simétricas, mesmo que os Bs não fossem, tá? Mas elas serão simétricas. Tá? Então, isso aqui é destacado nesse ponto. Tá? Agora, para a parte de Hausdorff. Opa, ué, aqui. Eu estou gravando. Eu estou gravando, mas eu quero fazer aparecer. Eu quero criar uma outra layer. Isso, layer 4, tá. Ainda me perco. Para mostrar que o X, que o X chapéu, o chapéu é de Hausdorff, pelo lema que a gente vai provar agora. Pelo seguinte, pausa, pelo lema. Eu tentei fazer tipo como fala, o Barney, que falava o legend, wait for it, there, mas não ficou igual. Então, o lema é que você tem um espaço uniforme, Y, eu troquei a letra para não confundir com o que a gente está fazendo antes, para mostrar que vale em geral. Você tem um espaço uniforme Y como uniformidade V, e G é uma base para essa uniformidade composta por entourages simétricas. Então, há uma condição que
só em termos da uniformidade da base, né, que permite para a gente saber se o espaço vai ser de Hausdorff ou não. Isso é curioso porque Hausdorff é uma condição topológica, né? É uma propriedade topológica. E você está caracterizando ela no ambiente uniforme só em termos de coisas uniformes. Então, a condição de Hausdorff ela é natural em algum sentido nos espaços uniformes. Você tem um jeito bastante razoável de caracterizar quando a topologia de um espaço uniforme é Hausdorff, tá? Aliás, essa caracterização permite até que a gente diga que define espaço uniforme Hausdorff sem se importar com o que significa, sem se importar com a questão topológica do Hausdorff. Porque é o que eu acabei de falar, né? A gente tem agora a tradução de uma condição topológica, uma condição dada puramente em termos da uniformidade. Então é legítimo a gente falar que um espaço uniforme é Hausdorff e dar a mínima para o que isso quer dizer topologicamente, tá? No sentido de uma topologia. Agora, a prova disso é. Estou olhando aqui. Eu vou só printar ela aqui, tá? Bom, aqui está a prova, tá? Eu printei do texto. Se você quiser, você pode pausar o vídeo agora e dar uma olhada nessa prova. Tá? Não é complicado, ó, não usou nada de outro canto, ela é bem curtinha, mas eu não quero gastar saliva com ela, tá? Mas vamos só usar ela. Ela já teria, no texto, ela foi feita anteriormente, tá? Ela foi feita anteriormente, mas eu acabei pulando, porque, se não me engano, quando eu comecei a gravar os vídeos de uniformidades, eu ainda não tinha escrito essa parte. Embora estivesse previsto que ela estaria escrita num momento anterior ao que a gente está vendo hoje. Mas enfim, pausou aí, viu aí, se convenceu. Então vamos lá. Esse é o mais chatinho dessa primeira parte, então eu vou fazer ele direitinho aqui, tá? Então a gente quer mostrar, para concluir que é Hausdorff, a gente quer mostrar que vale essa coisa aqui, só que trocando y por x chapéu e g por b chapéu. Então, como a gente faz? A gente pega alguém que está na interseção, então seja branco aqui, né? Então, se a gente pega um par que pertence à interseção dessa família B fresca aqui, esse B está quase tão fresco quanto esse, tudo bem. Se a gente pega alguém aqui para um par que está na interseção de todas essas entouragens, a gente quer concluir que F é igual a G. Isso que a gente quer fazer. Então, note que, aliás, eu coloquei um C, né? Então, o C pede um então. Se isso, então, quando a gente faz a interseção desses caras, nesse caso, em geral, interseção de filtros de Cauchy não é de Cauchy, mas nesse caso, essa interseção, ela é de Cauchy. Por quê, né? Pois, dado B, que pertence aliás, deixa eu usar outra letra, né? Não, é aquela letra mesmo. A gente quer mostrar que ele é de Cauchy, é mostrar que dada qualquer cara, qualquer entourage, qualquer entourage daqui, existe um cara B pequeno, existe um cara pequeno no sentido dessa entourage que a gente pegou aqui, que está contido em interseção. Agora, só uma observação antes de prosseguir. Nota que os itens anteriores, tá? Aliás, isso é um problema, né? Calma. Eu não falei quem é o chapéu, né? Eu estava falando do B chapéu, aquela coisa toda, e não falei quem era o chapéu. O chapéu é o filtro gerado pelo B chapéu.
tá? A gente já viu que ele é um pré-filtro, então quando a gente fecha para cima, isso aqui é um filtro. E aquelas condições que a gente verificou antes mostram para a gente que o U-chapéu é uma uniformidade. Então a gente tá em dia com o negócio. Então faz sentido a gente se perguntar se esse cara aqui é de Hausdorff, porque isso aqui é de fato uma uniformidade, já que é gerado por uma base de uniformidade, que foi o que os itens anteriores que a gente mostrou garantem. Então, agora sim, X chapéu ou chapéu é de Hausdorff. Tá? Se você estava perdido até aqui, eu entendo. A gente pega, então, pelo lema, a gente pega um par na interseção do B chapéu e quer concluir que o F é igual a G. Aí, para isso em particular, a gente observa que essa interseção aqui é de Cauchy. E ela é de Cauchy, isso aqui vai ser essencial. Mas isso aqui é de Cauchy, pois dado um B que pertence ao B chapéu, dado um B chapéu pertencente a, por, por hipótese, a gente tem algum A que pertence à interseção, tal que esse A está contido, tal que o A cartesiano A está contido nesse Bzinho que você pegou. Isso aqui é por quê? Porque, por hipótese, o FG pertence ao B chapéu para todo B, porque ele pertence à interseção de todos esses caras. Então, em particular, ele pertence a esse. Mas se o par FG pertence a esse cara, então é porque existe alguém aqui dessa forma. E existir alguém dessa forma mostra, para qualquer B, mostra que esse cara é de Cauchy. Tá? Claro, teria que ser para qualquer entourage, mas dado uma entourage em O chapéu, ela é uma entourage porque existe alguém do B chapéu contido nela. Então basta você mostrar para caras aqui dentro. Tá, mas o que a gente faz com isso, né? A gente não queria mostrar que a interseção é de Cauchy. A gente queria mostrar que o F é igual a G. Tá? É isso que a gente queria fazer. Bom, mas note que o F inter G ele está contido no F, porque a interseção de duas coisas está contido em ambas, né? Então, o F inter G está contido tanto em F quanto em G, mas em particular está contido, em F. Só que F é um filtro de Cauchy minimal. E como a gente viu que esse cara aqui é um filtro de Cauchy, isso aqui implica que o F inter G deve ser igual ao F. Mas isso aqui diz para a gente, em particular, esse tipo de igualdade, uma interseção ser igual a um dos caras que estão interceptados, isso aqui só é possível se o F é um subconjunto do G. Mas aqui a gente também tem o F inter G também está contido no G. Então, essa segunda parte dá para a gente, então, estrelinha, eu vou continuar assim então aqui. Da mesma forma que a gente conclui isso, a gente conclui isso. F inter G igual a G. E, novamente, isso implica que G está contido em F. Tá? Então, pareceu banal, pareceu meio estranho a gente querer mostrar que a interseção era de Cauchy, mas foi pensando nisso. Tá? Portanto, F tem que ser igual a G e aí essa interseção ela está contida na diagonal. Como a diagonal sempre está contida na interseção, porque toda entourage contém a diagonal, segue a igualdade e pelo lema que eu não provei, o espaço é de Hausdorff. Tá? Então, aqui, do que a gente tinha que fazer, nós já vimos, a gente já construiu a uniformidade e o chapéu. Construímos uma uniformidade. Aqui faltou um chapéu, né? A gente viu que, então, é um espaço uniforme. Vimos. Vimos que é de Hausdorff. Ótimo. Vimos que essa função está bem definida.
Agora eu vou mostrar para vocês que ela é uniformemente contínua e eu encerro o vídeo com isso, tá? Com a demonstração disso que eu acabei de riscar. E aí vai ficar faltando mostrar que ela é uma uniformidade completa, e essa parte é bem ruim, e mostrar a propriedade universal, que nem é tão ruim assim. Mas essa aqui de mostrar que ela é completa, essa aqui é asquerosa, assim, no sentido de que tem vários passinhos, várias coisinhas, tá? Até o que a gente fez aqui é relativamente natural, mas essa outra parte eu canso só de pensar. Então vamos ver que o negócio ali é. Vamos ver então que 3, né? Deixa eu escrever em amarelinho. 3. Essa correspondência aqui, que sai do X com uniformidade U e vai no X chapéu, o chapéu que manda o X no seu filtro de vizinhança X, ela é uniformemente contínua. Então vamos lá? Então, a ideia é o que, né? Dada uma entourage W que pertence ao U chapéu, o que a gente quer é uma entourage U. Então a gente busca uma U que pertence ao U sem chapéu, tal que se a gente tiver XY pertencente a U, isso garanta que o X chapéu, aliás, isso aqui convém até escrever, né? Quando eu escrevo assim, eu estou indicando que se eu substituir o pontinho pelo X, vai ser um modo de notar a imagem. Mas aí isso aqui vai ser por definição, a definição do que é o xzinho chapéu é esse cara. Então a gente quer mostrar que Renan troca a cor. Pronto. Isso que a gente quer mostrar. Bom, mas pelo modo como a gente definiu essa uniformidade do chapéu, existe um B que pertence à base da uniformidade U, tal que quando você faz o B chapéu, isso está contido no W. Tá? Então é suficiente a gente mostrar que isso aqui ocorre, em vez de W, a gente pode mostrar pro B chapéu. Mas, enfim, vamos deixar o W ainda, tudo bem. Agora, existe, então, como B é base, como B fresco, tá, mais fresco, como B é base de U, então, existe um certo B' que pertence ao B fresco, tal que quando a gente faz B', bola, B', bola, B', isso está contido em algum cara da uniformidade U que a gente pegou, em particular dentro desse B. Tá? Ah, Renan, mas a definição de base de uniformidade fala apenas que vai ter um cara que dele composto com ele mesmo só duas vezes, B', bola, B', está dentro do B. Por que você fez três vezes? Porque isso é um exercício que dá para fazer. Isso sai dos axiomas de base de uniformidade. Então você consegue garantir esse tipo de coisa, deixar vocês pensarem. Mas eu acredito que no texto isso esteja um pouco melhor comentado, tá? Mas se for o caso, se alguém reclamar, eu faço depois esses leminhas todos que eu estou usando e não estou provando porque eu sou preguiçoso pra caramba. Bom, mas então a afirmação é que basta fazer. A gente queria um U, né? Então a gente faz esse U como sendo esse B',
que a gente encontrou. Tá? Porque se você pega um xy que pertence à belinha, então nota que esse cara aqui, A, definido como sendo a bola uniforme de centro X e raio belinha, quando você une ela com a bola uniforme de centro Y e raio belinha, esse cara é 3B' pequeno. Ou seja, quando você faz A cartesiano A, isso está contido em belinha, bola, belinha, bola, belinha. Tá? E esse A, nota que ele é tanto uma vizinhança do X, quanto uma vizinhança do Y. E aí ele pertence à interseção do NX inter NY. Portanto, como ele é um cara 3B' pequeno, e ele está nisso aqui, aliás, como ele é 3B' pequeno, e 3B' está contido em B, então ele é B pequeno. E como B está contido, e como... Não, tá, tudo bem. Ele é B pequeno, deixar assim, tá? E aí a gente mostrou que, além disso, esse A é alguém que está na interseção desse cara com esse cara. Isso aqui diz pra gente, pela definição da entourage, que o par NX, NY pertence ao B chapéu. Porque para pertencer ao B chapéu tinha que existir alguém na interseção desses caras que fosse B pequeno. Mas a gente mostrou que existe alguém na interseção desses caras que é 3B' pequeno e isso implica que é B pequeno. Só que o B chapéu está contido no W. E aí a gente mostrou a implicação que a gente queria. A gente queria mostrar isso e a gente mostrou isso aqui. Tá? Bom, deixa eu voltar aqui para o OBS. Cá estamos. Bom, então provamos esse negócio. Tá? Aqui é onde a gente estava, o que a gente acabou de fazer. Agora, falta ainda, então como eu mencionei, falta a gente verificar que essa entourage, essa uniformidade e o chapéu que a gente fez, ela é completa. E aí assim, são 3 passos que a gente vai ter que seguir, mas provar esses 3 passos para concluir que ela é completa, dá um trabalhinho. A gente tem um lema de demonstração rápida, tudo bem, mas a gente tem um outro lema, tamanho intermediário para o meu gosto, aí outro lema, aí outro lema, aí outro lema, e aí outro lema. Ó, então a gente tinha que mostrar 3 itens, então isso aqui foi mostrando que valia o item 1, isso aqui o item 2 e o item 3, então é bem grandezinha. Para o meu gosto, a demonstração de que a uniformidade é completa. Para esse vídeo, que já está com 43 minutos, fica inviável, mas para um próximo a gente dá conta tranquilo. Mas assim, cansa. E aí, feito isso, vai faltar mostrar a propriedade universal, que vai sair de uma propriedade de extensão de funções uniformemente contínuas, que a gente vai provar também, que é grandinho, mas é bonito. E aí a gente encerra a construção. Então, no próximo vídeo, a gente termina a construção do completamento uniforme. E aí, provavelmente, no vídeo a seguir, depois do próximo, subsequente, não sei, eu vou discutir com vocês como, por exemplo, a gente faz para usar o completamento uniforme para obter o completamento métrico, tá? Que não é tão imediato, mas sai dele. Tá? E a gente vai fazer isso.
E aí vamos encerrar com isso. Momentaneamente a gente vai dar um hiato na playlist de uniformidades, tá? Porque o que falta estava para trás das coisas que eu não mencionei e não são coisas tão urgentes assim. Eu não vou fazer por agora. E aí a gente vai começar uma nova playlist que vai ser sobre álgebra topológica, onde a gente vai ver grupos topológicos, espaços vetoriais topológicos. Vai ser essencialmente um curso de análise funcional 2 para amadores, tá bom? Então, muito obrigado. Eu não vou pedir para você dar joinha nem se inscrever no canal. Assiste aí se quiser. Valeu. Tchau, tchau.